tweet, tá? Tweet mesmo. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela encaminhou um requerimento ao prefeito pedindo para que nos dias de jogos da seleção de futebol feminino aqui na Copa do Mundo, que está acontecendo lá na Austrália, seja ponto facultativo para os servidores municipais. No documento ela fala de isonomia, por conta do ponto facultativo nos Jogos do Brasil, na Copa do Mundo de futebol masculino. Então a vereadora pedindo, nós estamos falando muito desse assunto, falando a respeito dessas coisas, falamos do ponto facultativo em outros lugares, eu já vamos lá, naquele, assim, sabe? O que você acha disso? Bobagem ou tem que decretar ponto facultativo mesmo? Eu? O que eu acho? É claro. Imagina se eu ia perguntar para outra pessoa. Deus. Então, eu não sei que horário que acontece os jogos, mas... 7 da manhã e 8 da manhã, Pamela. Então, para que pedir ponto facultativo nesse horário? Ela tá na Câmara esse horário? Ou ela quer o dia inteiro para assistir o jogo, para depois ficar refletindo sobre o jogo? Pra cidade, todos os servidores. Não, então, eu tô falando ela porque acho que ela se pauta em si, né, para fazer o projeto. A intenção é essa, assistir o jogo às 7, às 8 da manhã, depois ficar o dia refletindo sobre isso. Juro por Deus, não consigo entender. Nada, não consigo entender determinadas coisas que são protocoladas na Câmara de Maringá. Vamos lá, então. Jorge, o professor. O professor, é tweetzinho, hein, vai. Mas não é o dia facultativo, né? É o horário. Facultativo, Nos horários. Vai ser o horário até as 9. Pedindo para que nos dias, fala para que nos dias seja ponto facultativo. Até um calor. Não, mas eu acho que não... Deve ter um horário, né? Vamos ler. Não, ninguém faz genérico assim à toa, tem uma intenção, né? Se fosse no horário do jogo. Vai, professor Jorge. Não, nem masculino foi assim, Foi o dia inteiro. Calma lá. É coisa mal feita. Professor Jorge, sua vez. Eu estive em Curitiba ontem e também lá essa discussão passou e a gente foi ver os horários, né? E era curioso porque esses horários e nesses dias também é recesso legislativo. Então, era inócuo nesse sentido. Mas quando a gente compara essa discussão com a que ocorreu esses dias, onde 3 vereadores tiveram atestados e etc., não foram para votar, a gente vê que o dia 20 de novembro, bem que deveria ter sido declarado feriado municipal. Aguinaldo, eu vou ler para você só o trecho, tá? Ponto facultativo para os servidores do município de Maringá nos horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Sim, tá bem claro, né? Isso. Eu acho que, como tem isso no masculino e ninguém fala nada, empresas particulares, órgãos públicos, simplesmente fecham, dependendo do horário, se é às 3 da tarde, né, não retorna para o expediente, né? Então, eu acho que tem que ter essa igualdade. Por que não, né? Se tem essa paixão pelo futebol, fica uma coisa até estranha essa paixão ser somente pelo masculino. Então, dentro da isonomia, ela não deixa de estar certa, né? Agora, mas para que isso, tal? Então, para que isso no horário no futebol masculino também? No masculino ninguém fala nada, né? Todo mundo sai correndo das empresas, se for, né, na parte da tarde não se retorna, de manhã as pessoas chegam depois do horário, então tem isso realmente, né? Vamos ver. Se é estranho com o masculino também. Fez um gesto pra mim ali, vamos ver se ele vai ter coragem. Vai, né? Não tenho medo não, Paulo. Eu acho que esse projeto é uma cópia do projeto da Mabel Canto, né, deputada estadual do Paraná, e eu sou contra. Eu vou dizer o porquê, Aguinaldo. Eu entendo que nós temos, assim como os homens jogando, nós temos as mulheres. A diferença é que em relação à Copa do Mundo que os homens jogam, todas as empresas param, o comércio para, aquece a economia, mais gente vende, os restaurantes lotam, tem reservas, então as pessoas se preparam para parar. Durante esses jogos femininos, nada foi programado. Aí eu questiono a quem nos acompanha. Como é que fica as pessoas que marcaram a consulta na UBS e estão aguardando há meses? Como é que fica a distribuição dos materiais da saúde e da educação que são feitos por servidores com rota programada de horário? Mas nos jogos masculinos, a UBS também não atende. Como é que no masculino tem E no masculino? Não, é programado não. Só um horário, a diferença é que já é programado. Não é programado. Aí eu digo mais. Como é que fica as licitações do município que já estavam marcadas? Mas
Se é decretado, O pessoal da saúde vai parar suspenso. também pra assistir Então, jogo o que feminino, acontece? Seriam futebol? todos os servidores. Como é que fica a mãe que ia levar o seu filho na escola ou que tava esperando a van buscar pra ir estudar? E no jogo ela tem masculino, como é que trabalhar? faz? A diferença é que no jogo masculino para-se o trabalho da mãe Mas, também. mas agora Então, pode tem se mais programar, empresa. então. Tem mais Fala, eu empresário, queria por isso, concluir. Reinaldo. Eu queria concluir. Gente, mas, pelo ó, amor de Peraí, Deus, peraí, o peraí. futebol Eu queria masculino concluir o seguinte, existe há não, quantos anos? conclui. Então, Vou te ajudar, são né? coisas que Conclui. já existiam há bastante tempo, já estavam programadas e há uma organização da população. Como é que você vai organizar Mas tem que uma começar, coisa então, do é. dia pra noite? Tem que mas começar. mas Ó, que e ser se for discutido. campeã mundial? Tem que ser discutido. Agora a vez do Kim. O Kim, o argumento do Neto é muito válido. Nos jogos da seleção masculina, tudo para. Sim, Tudo para. Nesse caso aqui, nós estamos falando do poder público. claro. Então, o raciocínio do Neto tem muita lógica. Claro, Pelo aham. menos ao meu ver. Ó, a mãe vai levar, sei lá, tá esperando o transporte. Eu não sei se o transporte não vai parar, mas algumas coisas possivelmente Tudo. vão parar. Tudo em relação aos servidores. Então, aí é que tá. Nós não temos essa Então vamos ficar sem, cultura. sem médico, sem enfermeira, nada? É isso? Ah. Ninguém vai ficar de plantão. Serviço de urgência e Ninguém. emergência Ah, fica. então, para. Urgência e emergência Não é o dia fica. inteiro, não é o Ok. dia inteiro, gente. Serviço Não é de o dia urgência inteiro. e Deixa eu só emergência terminar. fica. Deixa eu só terminar o argumento pra você falar. Mesmo nos jogos da seleção masculina, com muita tranquilidade, Kim. Tá? Calma, jovem. Muita tranquilidade, ó. Mesmo nos jogos da seleção masculina, os serviços de urgência, emergência e serviços primordiais não param. Nós estamos falando aqui de uma ou outra situação que pode vir a acontecer. Engraçado que não se levantou essas possibilidades quando era realmente a Copa do Mundo masculina. E isso é um problema, porque é um detrimento, obviamente, da Copa do Mundo feminino. Então você tem que pensar nos seguintes termos, né? Vocês falam assim, as empresas não estão muito aguerridas nessa Copa, né, do Mundo feminino. Só que você pegar duas Copas anteriores, o que era a Copa do Mundo feminino? Não era nada. Eu vou falar, hein, o que é. Posso terminar? Hoje é Depende, diferente. só se eu quiser. Hoje é diferente. Hoje é diferente. As coisas estão mudando. A atenção e interesses estão voltados hoje para o futebol feminino. É dinheiro, exatamente. Assim como acontece no masculino desde o início, quando começou. Hoje só é futebol masculino por conta do dinheiro também. Então as mulheres não podem Tempos ter atrás, outra esse emissora investimento. transmitiu a Copa Feminina. Mas você está preocupado com a emissora de Não, transmitir? não, É só tô comprar os dizendo direitos se que você tá quer virando- comprar. tá virando- Quer comprar tá os direitos? tá Igual a virando TV emoção. Casé, por exemplo, que compra Sim. os direitos. Ué? Que comprou os direitos da Copa do Mundo masculina. Agora, o sentido é o seguinte. Nós temos oitavas de finais. Um jogo das oitavas do Brasil é às 8 horas. O resto é às 7 horas da manhã. Aliás, Aí vai até às do grupo, 9. do grupo, Começa de às 7, grupos, vai de até às grupos, 9. de grupos. Das oitavas, um jogo do Brasil é às 8. Nas quartas, na semi, e daí no terceiro lugar ou na final, aí é feriado ou é menos de 7 horas da manhã. Então, gente... Não vai eu se não sei ganhar qual ainda, que- né? Exato, se ganhar. Então, Então, vamos qual lá. que é o problema? Realmente não tem como colocar um princípio da isonomia aqui, dizendo que a Copa do Mundo do Brasil, a Copa do Mundo masculina, não tem que ser parecida com a do feminino ou feminino masculino. Eu acho que realmente está se colocando coisas que não tem nada a ver, não é o dia inteiro, como bem colocou a proposta, né? Colocar um horário específico, como foi a Copa do Mundo do Brasil. Querem tanta Copa do igualdade? Mundo masculino. É. Eu acho que não tem muita Ó, situação meu papel aqui é só invertida questionar. aqui. Não Deixa tem, eu não tem, só pra botar não uma tem. tampa no assunto. Vai, Pamela, só o tweetzinho. Não, porque quando eu comentei, pela pauta, estava dito que era um ponto facultativo no dia, né, do jogo. Então, se é no horário, muda um pouco, porém, fica uma coisa ali fora do que seria o horário de comercial, né, que a gente diz. Porém, é o seguinte, o que eu acho que é perda de tempo? Porque quando a Câmara homenageou um rapaz com o nome de uma ponte lá, não sei o quê, que era um De uma agressor unidade de de mulheres, conservação. eu não vejo esse tipo de movimentação. Quando a gente vê pessoas que estão lá na Cracolândia, daquele lugar que a gente sabe de onde é, estuprando, matando, roubando celular de mulheres, a gente vê outro projeto vindo, inclusive da mesma vereadora, no sentido de barrar a abordagem policial de moradores de rua. Então, assim, que defesa das mulheres é essa? Assistir o joguinho do Brasil, de futebol, um esporte, é mais importante do que esse tipo de coisa que está sendo tratada na nossa cidade? Então, isso que eu fico chateada. E como mulher eu fico chateada. Porque são questões fúteis,
parar pra ver jogo masculino, gente, já é uma futilidade. Porque é um lazer. Você parar pra ver um jogo é um lazer. Você não tá fazendo nada, você não tá dando contraprestação nenhuma para a sociedade quando você tá ali parado vendo um jogo. Então, uma vereadora que diz defender as mulheres, sugerir parar servidores que poderiam estar, inclusive, atendendo mulheres em vários âmbitos para estar assistindo um jogo de futebol, é de uma futilidade, dá desgosto, sabe? Pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça no lugar. Ó, eu tô com... Neto, ó. Não é indo contra a medida, é só dizendo o seguinte, é preciso pesar e planejar. Uma Copa é planejada, a outra também tem que ser. Só isso. Não pode ser de supetão. É cronometrado, vai. A Copa já estava marcada também, né? Então bastava há um mês atrás pedir esse ponto facultativo para que as pessoas então pudessem se precaver e se programar. Querem igualdade? Tem que começar por aí. E se hoje é um sucesso a Copa do Mundo masculina, a feminina pode ser também, como já está sendo. Mas 7 horas e orgânico, 46 né? Não minutos. teve tudo